Olá pessoal, estou aqui de novo com vocês, mais uma vez tentando gravar essa aula de hoje, mais uma vez porque eu gravei a aula de manhã e o áudio ficou totalmente esquisito, eu não sei o que aconteceu, então estou tendo que regravar a aula de novo, espero que dessa vez funcione. Então, a gente estava tratando na aula passada, né, de equações diferenciais ordinárias. E aí, bom, eu não sei se ficou claro para todos, né, mas só, né, fazendo um parênteses aqui, fazendo um parênteses aqui para a gente, né, definir algumas coisas antes de mais nada. Né? A gente estava tratando de funções do tipo dx, dt, né, equações diferenciais, do tipo g de t multiplicando, né, a nossa função x. Né? E aqui eu poderia representar isso como uma função, né, do tipo h de x, que era a notação que a gente estava usando. Só que o que vai aparecer para a gente geralmente nas funções desse tipo? Né? Como é que vai aparecer esse h de x? Então a gente vai ter, por exemplo, dx dt igual, sei lá, a função g de t aqui é igual a um t ao quadrado que multiplica, e esse tipo de função a gente estava tratando de funções em que a gente conseguia separar as variáveis, ou seja, né, a situação lá era a seguinte, eu consigo, por meio de uma operação simples, eu consigo separar a variável x da variável y, da variável t. Só que o que você tem que pensar? A função, e a ideia é que você pense dessa maneira, que isso aqui não é a variável x, né? Isso aqui é uma função, né, que depende de t, ok? Então isso aqui é uma função que depende de t. Eu estou tratando aqui, ó, de uma função x de t. Observa que essa função x de t é a mesma função aqui, ó, que está sendo usada para derivar. Né? Eu estou derivando a função x de t em relação à variável t. É isso que está acontecendo aqui. Esse x aqui não é variável x. Esse x aqui é uma função que depende de t. E a variável aqui única que aparece é essa. Ó. Essa é a variável t. Ok? E é a variável que aparece sendo derivada aqui, desculpa. Né? Sendo derivada aqui, ó, a função x de t derivada em relação à variável t. A variável t apareceu aqui e aqui apareceu a função inteira. Isso aqui é uma função. Ok? E nesse caso, essa função em específico está sendo elevada ao quadrado. Ok? Mas a situação em que pode aparecer, e isso vai ser muito comum para esse tipo de equação, é que nem sempre você vai ter um dx dt. Você pode estar trabalhando com a função dz dy, né, e uma função do tipo, sei lá, a variável de integração é y, então aqui aparece um 2y vezes a função que multiplica 3z, por exemplo. Né? Aqui você tem claramente uma equação diferencial de variáveis separáveis em que você tem a seguinte relação. A função que você está buscando é a função z. Observa que você derivou uma função, a função z, em relação à variável y e encontrou esse resultado aqui. Ó. Esse resultado ele é expresso como a multiplicação de 2 vezes a variável de derivação mais 3 vezes a função z inteira. Tá? A função z inteirinha, qualquer que seja ela.
ok? E essa função z é uma função que depende da variável y, tá? É uma função que depende da variável y, ok? Então, o que eu busco nesse segundo caso aqui? Eu estou buscando uma função z que depende de y, ou seja, ele, né, é uma função que tem ali a variável y, né, dentro dessa função z, cujo resultado dessa derivação está explicitado aqui. Ó. O resultado é 2 vezes a variável y vezes 3 vezes a função z. Ok? Então, essa é uma situação. Fazendo uma relação com o nosso dy, dx e aqui fazendo xy, o que acontece aqui? O que eu tenho aqui? Eu tenho uma função de uma equação, de variáveis separáveis em que as variáveis que estão apresentadas aí na forma de xy, elas indicam coisas distintas. Por exemplo, o x, quem que é o x? O x é a variável que foi derivada, né? Observa que a função y derivada em relação a x produz resultado x que multiplica a própria função y. Tá? Então, o y, nesse caso, é a função buscada. Ou seja, y é uma função que depende de x. Ok? É uma função que depende de x. Ok? Então, a gente tem essa situação. E essa mudança aqui, aí você tem que ficar muito atento para essas mudanças em relação às variáveis e indicar e verificar, na verdade, o que cada variável dessa, que cada letrinha dessa vai representar, né? Olhou para cá e verificou qual é a função. O primeiro passo é verificar qual que é a função que está sendo derivada. É a função x em relação à variável t. Então você já sabe que o teu x aqui expressa uma função e não uma variável apenas, tá? É uma função inteira. O t é a variável de derivação. Então significa que esse t aqui, ó, é resultado, né, de uma operação, de um cálculo, né, relacionado à derivada. Ok? Então, você vai ter essas situações aí aparecendo. Isso vai ser comum, muito comum, essas, né, mudanças aí em relação à variável. Nem sempre a gente vai estar trabalhando com dx dt. Nem sempre essas relações aqui elas vão ser tão óbvias assim, né? Nem sempre vão ser apenas dx dt. Aí você pode ter situações aí, né, envolvendo a física, por exemplo, em que a função, né, é representada de outra maneira. Ela é a notação usada para indicar a função, né, você pode ter coisas do tipo de t maiúsculo dt, por exemplo, né, e aqui a função se apresentar na forma do g de t minúsculo e aqui multiplicando a função t. E t representa uma função que depende de t minúsculo. Então você teria essa situação aqui, ó, tá? Então só para fazer esse parêntese e verificar essas situações. Mas o que a gente já tratou aí para esse tipo de função, né? Para esse tipo de função aqui em específico, a gente verificou que a gente consegue fazer a multiplicação, né? E, na verdade, para esse tipo de função, não, de equação, né, a gente já conseguiu definir um cálculo que um procedimento que a gente consegue, então, definir exatamente quem é a função x, né, a função que eu estou buscando, fazendo a separação das variáveis, né? Num caso bem particular, por exemplo, e aqui a gente vai definir uma regra geral para um caso específico de funções, de equações diferenciais em que a função x ela tem um expoente igual a 1, né? Vamos definir isso. Bom, na verdade, esse tipo de situação que a gente vai tratar agora envolve duas questões, né? A primeira delas, né, e aí eu vou usar a notação dx dt,
para indicar, né, uma representação que a gente vai chamar de equação diferencial linear. E vai acrescentar o primeira ordem, porque a gente ainda não saiu de derivada primeira. Tá? Então, equação diferencial linear de primeira ordem. Não sei se vocês lembram desse tipo de notação aqui para representar, por exemplo, função afim ou função linear, né, equação linear, função linear, enfim, né, dependendo da situação. Mas a situação aqui era a seguinte, ó, justamente o expoente da variável x, que o expoente é 1. Né? E aí toda vez que isso acontece, então eu digo que eu estou tratando, né, de uma função linear, de uma equação linear, enfim, né, da situação em que você estiver trabalhando. E isso vai então ser empregado aqui para o nosso caso. Né? A gente vai tratar, por exemplo, de funções que vão estar multiplicando, né, a função que tem a variável t multiplicando a função x de t mais uma outra função aqui. E essa função também depende de t. Ok? Esse é um t. E nesse tipo de situação, eu estou trabalhando exatamente com uma equação diferencial linear de primeira ordem. Né? Porque a derivada aqui é de primeira ordem, certo? Então, toda vez que você tiver o x multiplicando, né, a função g de t, e essa função x ela se apresentar na forma de expoente igual a 1, você tem, então, uma equação linear, uma equação diferencial linear. E aí a gente vai pensar numa situação. Se a gente pensa, por exemplo, nessa f de t igual a zero, o que acontece? Né? F de t é zero. Então a gente tem, na verdade, uma equação de variáveis separáveis. Né? Aquele caso que a gente já tratou. Né? A gente tem exatamente aquele caso que a gente já tratou. Variável separável. Só que com a característica de que o expoente da função x é igual a 1. O expoente da função x é igual a 1. Né? Mas não deixa de ser uma equação de variáveis separáveis. O que acontece nesses casos? E eu vou tirar essa igualdade daqui e colocar, eu vou indicar aqui, ó, isso aqui é igual a zero. A gente não está dizendo que tudo aquilo é igual a zero. É só a f de t que é igual a zero. Tá? O que acontece aqui, por exemplo? Né? O cálculo para esse tipo de equação, né, a gente vai definir um mecanismo geral de você calcular equações de variáveis, né, separáveis, em que o expoente da função x é igual a 1. Então, estabelecendo aquela maneira, né, que a gente já definiu, multiplicando, né, o nosso, então, g de t pelo d de dt. Aqui, na verdade, tu tem o quê? 1 sobre x dx, e aqui você tem g de t dt, certo? Então, nessa situação, você vai simplesmente fazer a integração em ambos os lados da igualdade, e aqui você vai ter o quê? Nessa integral, ln de x mais a constante k, que eu vou chamar de k1, e a integral da g de t eu não sei quem é, eu vou representar, né? Eu não conheço a função g de t, vai ficar representado, mas eu sei que acrescenta uma constante aqui no final, que eu vou chamar de k2. Certo? Eu poderia passar esse k1, né, que está somando, para cá, ou para adicionar, ou está somando para subtrair o k2. Então eu teria essa situação. Ok? Só que uma constante, subtraindo uma constante, o resultado ainda é um número constante. Então eu posso representar, na verdade, essa subtração aqui, ó,
como sendo um número constante qualquer. Porque o que interessa para a gente, na verdade o que não interessa para a gente, o que interessa para a gente, confusão, o que interessa para a gente é saber que esse k é um número real, é um número que não tem a variável t. Se é um número que não tem a variável t, quando você derivar isso, né, quando você derivar um 5 aqui, por exemplo, o resultado dessa derivada vai ser 0. Se você derivar um menos 3 aqui, ó, o resultado é 0. Então, k pode assumir qualquer valor que não vai influenciar em nada na nossa derivada. Tá? Mas, então, ele fica só representado dessa forma. Como é que eu faço para isolar o x, né, ln de x, eu tenho que isolar o x, então eu aplico aqui a regra da exponencial. E aqui tu vai ficar com o quê? Com o expoente, com a função exponencial da integral da g de t, dt, mais, a gente chamou de k, essa subtração ali. Ok? E agora sim, então, vou apagar aqui essa parte. E aqui então eu tenho x igual a e elevado à integral da g de t dt. E aí tu pode pensar ainda dessa maneira. É uma adição, né, nos expoentes, em que a primeira parte da soma é a integral e a segunda parte é o k. Então você pode pensar, né, na volta da propriedade, porque aqui o que acontece? Se eu tenho soma nos expoentes, significa que eu tinha uma multiplicação nas bases. Então isso pode ser representado como e elevado a k, que multiplica e elevado à integral da g de t dt. E aí a função x, né, x de t, vai ser o quê? A gente está pensando em e como sendo... como sendo não, é uma constante. O e é o número de Euler, né, que tem aquela 2, alguma coisa, elevado a um número constante. Isso aqui, novamente, é uma constante, né? Um número constante elevado a um número constante continua sendo uma constante. Então eu vou representar ele aqui como sendo k, ok? Que multiplica e elevado a integral da g de t dt. Pronto, a gente definiu um mecanismo geral para calcular qualquer função, né? Uma solução geral para equações lineares do tipo equações diferenciais lineares, né, de variáveis separáveis. Isso para as variáveis separáveis. A gente está considerando aquela segunda parte da adição como nula, não aparecendo. Então, por exemplo, se o meu x dt for igual a 2x, por exemplo. Caso bem simples, né? E aí você consegue até pensar em qual é a função que gera 2x como... 2x que gera 2x como derivada. Né? Qual que é a função que gera 2x como derivada? É uma situação bem tranquila, só para vocês verificarem a lógica aqui. Né? Você está pensando na função x ao quadrado. Né? Ao derivar x ao quadrado, você encontra exatamente isso aqui como derivada, né? E aí, mas será que eu encontro esse x ao quadrado aqui, né? Como solução para essa, né, aplicação ali? Então vamos lá, vamos ver se a gente encontra isso. Então, o x é igual a k, que vai multiplicar então. E aí você está pensando no quê?
a tua função g de t é 2, né? E a função, né, que depende de x que depende de t, na verdade, é o x. Então é k que multiplica e elevado à integral de 2, né, a função g de t é 2, dt, certo? E aí, então, x é igual a uma constante k vezes a integral de e elevado à integral de 2 dt é igual a 2t. Certo? Então, essa é a função, né, que é solução para nossa equação diferencial. E aí a situação será que se eu derivar essa função, eu vou encontrar exatamente o resultado que foi definido aqui, duas vezes a função x, né? Duas vezes a função x. Vamos lá, vamos verificar. A primeira, o mecanismo, a forma de você verificar se essa informação aqui condiz com a realidade, condiz com a resposta correta aqui. O que você tem que fazer? Você tem que derivar isso aqui e verificar se a derivada disso é comparável a esse resultado, né? Então, derivada de x é o quê? Aqui você tem um k, né, que é um valor constante, né? E a derivada, então, fica representada aqui como sendo k, que multiplica a derivada, né, em relação à variável t. Então, a variável aqui, ó, que está sendo derivada é o t. Só que aqui você tem, então, regra da cadeia para derivar isso aqui, ó, né? E aí a derivada da função interna, que é 2t, a derivada de 2t é 2, que multiplica a própria função exponencial elevada a 2t, né? De modo que você tem, então, 2k e elevado a 2t como resultado dessa derivada, né? E se você aplicar essa função, né, exatamente a função como a gente, né, como a gente definiu, x é igual a k que multiplica 2 elevado a t. Então, se você tem exatamente essa multiplicação, duas vezes a função x, só que a função x é k e elevado a 2t, então você tem exatamente o mesmo resultado, ou seja, essa função, ao derivar, eu encontro duas vezes a função x. Duas vezes a função x e a função x depende da variável t. E esse é o problema de a gente, né, tentar uma solução de modo direto, de pensar, se eu estou derivando uma função e o resultado para essa derivada é duas vezes x, obviamente que a solução para isso, né, é o x ao quadrado. E aí você comete o erro, porque aqui, ó, tem diferença. Esse x aqui, ele representa uma função toda, tá? Ele representa uma função que depende da variável t, ok? Olha o t que apareceu aqui, 2 elevado a t, certo? E aqui, ó, o x é apenas a variável x, né? É apenas a variável x. E aí, se você está pensando, por exemplo, né, na derivada para isso aqui, ó, a derivada disso aqui é 2x, mas na situação seguinte, né? Na situação seguinte, ó, você tem que isso aqui é uma função
y. Então você tem dy, dx, e o resultado da variável que foi derivada, a variável que foi derivada foi a variável x, e o resultado é 2x. Nessa situação aqui, ó, eu tenho a aplicação de uma derivada, né? Isso é resultado de uma derivada, só que x representa uma função que depende da variável t, ok? Então x depende da variável t. E é por isso que as soluções, né, das EDOs não são tão óbvias assim, ok? Espero que tenham entendido a relação disso com isso aqui, né? Um clássico exemplo de que isso aqui representa uma função, isso aqui é a variável x. E dizer que a solução para essa equação diferencial é o x ao quadrado, você está desconsiderando que a variável de integração aqui não é a variável x. Não é a variável x, é a variável t, ok? O x é função, é uma função, certo? Então, você consegue aplicar isso de modo bem tranquilo, né? Essa relação para qualquer equação que se apresente da forma linear de variáveis separáveis, ok? Se você tiver, por exemplo, um expoente no x, aí você já não consegue mais fazer essa aplicação, porque olha o que vai acontecer. A gente até chegou a fazer, acredito que um exemplo disso, sei lá, um x ao quadrado t. Aqui não é mais uma equação linear, porque o expoente aqui é 2. Tá? Aqui é variável separável, então você vai aplicar aquele método lá, mas não essa relação direta, porque o resultado vai ser um pouquinho diferente. O que vai acontecer? Aqui, ó, você vai ter que pensar no 1 sobre x ao quadrado, e pensar nisso igual a t dt, por exemplo, e pensar nisso aqui como mudança, né, para um expoente negativo e fazer a integral baseado nisso, ok? Então não é, e aí não vai ter o resultado para essa integral não vai ser ln de x e consequentemente você não vai poder usar essa relação da função exponencial, certo? Mas então essa relação você vai conseguir aplicar toda vez que você tiver uma equação diferencial linear, né, de primeira ordem, e de variáveis separáveis, né, em que a função f de t, que é aquela outra parte que a gente considerou, igual a zero. Tá? Então o que a gente tem até agora? A gente tem definir mecanismos de resolver equações diferenciais de variáveis separáveis, né? E aí eu separo as variáveis, faço aquela multiplicação do meio pelos extremos e deixo tudo que tem x para esse lado, tudo que tem o t para o outro lado, e aí basta integrar ambos os lados e você encontra então a resposta, a busca, né, da função. Não exatamente do x, porque, né, numa situação aqui envolvendo, por exemplo, dy, dz, quem que eu estou buscando? Né? Quem que eu estou buscando aqui? Eu estou buscando a função y. A função y que depende da variável z. Então, nesse caso, você vai encontrar lá no final uma solução y igual a alguma coisa, e não x, e não z, né? Como a gente mostrou aqui. Você só tem que fazer as adaptações aí nas relaçõezinhas, correto? Mas vamos pensar numa situação aqui, por exemplo, em que a função f ela não é igual a zero. Ora, se a função f não é igual a zero, então vamos pensar aqui. Vamos pensar o nosso x de t igual a g de t, que multiplica a variável x. Vou colocar a variável x na frente. X que multiplica g de t mais a f de t. Se a gente pensar aqui mudança de lado, né, eu posso ter essa relação.
igual a f de t, por exemplo. A gente pode pensar nisso. E aí você guarda essa informação aqui, que é onde a gente vai usar como ponto de partida para tentar resolver a nossa equação diferencial. A ideia é quando a gente está trabalhando, por exemplo, com uma equação em que aí você está perdido, não sabe né, como eliminar uma das variáveis, como fazer alguma coisa, a ideia é você pensar numa situação em que você consiga, por exemplo, fazer uma operação desse lado, fazer uma operação desse outro lado, a mesma operação, tá? Fazer uma operação desse lado e a mesma operação desse lado da igualdade, e isso se tornar um pouco mais simples de você enxergar a solução do problema, tá? Então é exatamente isso que a gente vai fazer. Pensar numa solução para essa equação diferencial baseado nesse princípio, né, baseado nesse critério aí de multiplicação em ambos os lados da igualdade de alguma coisa que facilite a nossa vida. Mas antes, né, de fazer isso, eu quero derivar uma função aleatória, que no final não vai ser tão aleatória assim, né? Mas eu quero que vocês enxerguem a relação disso. Então eu estou derivando uma função em relação à variável t, é a seguinte função. X que multiplica e elevado menos a integral da função g de t, dt, né? Essa é a função que eu estou derivando, desculpa. Né? Vamos pensar nessa derivada. A gente vai exatamente calcular essa derivada. Aqui, ó, você claramente tem uma multiplicação, né? Você tem uma multiplicação, então você vai aplicar o quê? Regra do produto nessa derivada. Aqui é uma derivada simples, eu vou aplicar então a regra do produto para fazer a derivação. Só que o que acontece? A gente está enxergando o x como sendo uma função que depende da variável t. É aquela mesma situação, eu tenho um x de t aqui. Só que eu não conheço a função x. Eu não sei se a função x, sei lá, se a função x é uma função constante. Poderia ser uma função constante, o resultado dessa derivada ser igual a zero, e aí eu eliminar toda aquela primeira parte da minha regra do produto, né? Poderia ser. Ou ela poderia ter a variável t, né? Poderia ser um t ao quadrado, por exemplo, a função x. Não poderia? Se eu não consigo definir quem é x, então eu vou representar a derivada da seguinte maneira. É a derivada de x em relação à variável t. Ok? A variável da função x em relação à derivada da função x em relação à variável t. Que multiplica, deriva a primeira, multiplica pela segunda função. Então, e elevado a integral de menos g de t, isso aqui é a integral, dt. Certo? Mas aí vem a situação. Isso aqui, ó, não deriva mais, eu só repito, e multiplico pela derivada dessa função aqui, ó. Qual que é a derivada para essa função? Aqui, claramente, eu tenho uma regra da cadeia para aplicar a derivada, né? Então, deriva a função interna a derivada da integral. Qual que é a derivada da integral? Se a gente for pensar, né, nas nossas relações aqui, gzão de t e a g de t, né? G é a primitiva, gzão é a primitiva da função g, ou seja, se eu integro essa função, eu encontro gzão de t, correto? Se eu integro essa função,
Se eu integro essa função, eu encontro essa como resultado. Se eu derivo essa função, eu encontro essa função. Então, a relação aqui é a seguinte. A derivada, e eu vou representar aqui com a dessa forma. E aqui, ó, eu vou representar como a derivada, a integral, né, da função. O que acontece? Então, se eu estou derivando uma integral, ou seja, eu estou derivando exatamente isso aqui, ó. Eu estou derivando uma integral. O que acontece com a derivada da integral? É a própria função. A derivada da integral é a própria função. Certo? Todo mundo consegue perceber essa relação? A função g é a primitiva, a função gzão de t é a primitiva da função g de t, o que significa que se você integrar essa função, você encontra a g de t. Se você derivar essa função, você encontra a g de t, né? Gzão e a g de t. Mas o que acontece então se eu estou derivando essa integral? Ou seja, isso aqui é a integral. Eu vou derivar isso aqui, eu vou encontrar a própria função g de t. Certo? Então aqui eu tenho que, e aí só o detalhe aqui, isso é negativo, então é menos, e aí eu vou colocar o sinal aqui na frente porque é uma multiplicação, menos x que multiplica a g de t, que multiplica e elevado a menos a integral, né? A segunda parte sempre vai repetir, né, dessa regra da cadeia envolvendo a função exponencial dt. Correto? E aí ficou bem pequenininho. Colocando em evidência, então eu tenho que d e de x, é dt, né? Menos a integral da g de t dt, para essa função, a derivada, é exatamente o quê? Eu vou colocar em evidência o e elevado a menos a integral de g de t dt. dx dt menos x g de t. E aqui, senhores, eu espero que vocês tenham enxergado aonde que eu quero chegar. Se eu derivo essa função em específico, eu encontro exatamente aquela primeira parte da nossa equação diferencial, com a diferença, né, de que tem essa parte faltando lá. Só essa partezinha que está faltando lá para a gente ter a igualdade. Então, voltando lá para a nossa, e eu vou colocar de outra cor aqui, voltando lá para a nossa definição inicial que a gente tinha, né, de equação diferencial linear de primeira ordem, em que o f não é zero, e aqui a gente escreveu isso como sendo a g de t igual a f de t, a gente tinha exatamente isso. O que acontece? Ó? Isso aqui já está definido, né? Já encontrei. O que está faltando? Multiplicar essa parte aqui. Ó. Multiplicar essa parte aqui. Então, mas eu estou tratando de uma equação, né? Eu não posso simplesmente pegar isso e multiplicar aqui sem alterar o resultado. Se eu faço isso, eu vou produzir uma outra equação. Mas se eu faço isso aqui e aqui, o resultado não fica alterado. Por quê? É como se eu estivesse multiplicando 1 na minha função toda. Que é a mesma situação que você pegar, sei lá, pensar aqui, por exemplo, num 2 multiplicando isso aqui e o 2 multiplicando isso aqui. Esse 2 que está multiplicando, ele não pode passar dividindo, e a divisão de 2 por 2 não é igual a 1, então é como se eu estivesse multiplicando 1 na minha equação. Tá? Mas isso vocês já devem estar carecas de saber. Né? Só que a diferença aqui é que eu tenho todo um valor que envolve até uma integral. Né? E aí eu vou representar isso até de outra cor aqui.
Então, eu vou representar a minha multiplicação dx dt menos x da g de t pelo que a gente chama de fator de integração. O fator de integração, né, e elevado menos a integral da g de t dt igual, e eu faço isso também no segundo lado no outro lado da igualdade, né? E elevado a menos integral de g de t dt. Ok, senhores? Então fiz isso. Mas se eu olhar para isso aqui é exatamente o quê? Isso aqui é a derivada dessa função, né? A gente não resolveu isso agora há pouco e encontrou exatamente isso? Então observa que isso aqui não foi tão aleatório assim, né? Então eu posso substituir tudo isso pelo quê? Pela derivada, e aí a derivada não está resolvida, né? Não está resolvida, está representada apenas, que é a derivada de x que multiplica e elevado a menos a integral da g de t dt igual, isso aqui é a função f, não é uma integral, f de t que multiplica e elevado a integral da g de t dt. Ok? E a gente vai usar, isso aqui, né? Usar a propriedade de integral para resolver exatamente isso aqui. Se eu aplicar integral aqui, senhores, e aqui faltou um t, né? Se eu aplicar integral aqui para essa função em relação à variável t, o que eu encontro? O que eu vou encontrar aqui se eu integrar essa derivada? E aí eu espero que a resposta esteja na ponta da língua. O que eu encontro ao integrar uma derivada? Estou aplicando a propriedade de integração, né? Desse lado eu não sei o resultado, porque eu não conheço as funções f de t. E aqui a variável de integração dt. Mas aqui, qual que é o resultado para essa integral? E eu vou representar ela aqui como sendo a integral de d dt da função x elevado a menos a integral de g de t dt. E aí, como é a integral e é a integral da variável, dt fica dessa forma. Qual que é o resultado para essa integral? A integral da derivada é a própria função que foi derivada. Então, essa função toda aqui, a integração, porque aqui eu estou representando uma derivada, né? O resultado da derivada. Para a gente não representar isso ali como sendo toda aquela estrutura, eu só coloquei a representação aqui. Mas vamos lá. Então, se eu integrar essa derivada, então eu encontro exatamente a função, ou seja, x que multiplica e elevado a menos a integral da g de t dt, mais uma constante k, que eu vou chamar de k1, igual a integral que eu não sei, né, já que eu não conheço a função f de t, eu não consigo resolver essa integral aqui, né, nesse momento. Isso aqui é uma g de t dt mais k, certo? E aqui eu vou chamar de k2. E aí a gente tem a mesma situação lá esse k pode passar para cá, subtraindo esse k2, o resultado vai ser um número constante que eu vou representar como sendo um único k. Ok? Não precisa apagar aqui. E aí, de modo que se eu quiser isolar, por exemplo,
a variável x, o que eu tenho que fazer com esse termo que está multiplicando? Aqui eu já passei o k, né, subtraindo lá e o resultado vai ser k. Tá? E aí, de modo que se eu quero passar isso aqui para o outro lado, o que vai acontecer? Está multiplicando, passa dividindo. Só que você tem que considerar o seguinte nessa divisão. Essa integral, esse expoente, na verdade, olha só, o expoente é negativo, ou seja, eu tenho 1 sobre e elevado à integral de g de t dt. É 1 sobre. Então é isso que eu vou passar dividindo aqui, ó. Tá? É esse termo que eu vou passar dividindo, né? E aí então tu vai ter o resultado. X igual. Aquele k da subtração eu vou trazer aqui para frente para ficar separado da nossa integral. Mais a integral, né? Agora da f de t, que multiplica e elevado a menos a integral da g de t dt. Certo? Isso tudo dividido agora pelo 1 sobre e elevado a integral, agora positivo, né, de g de t dt. Aí faltou um dt aqui, tá? dtzão. Esse dt é do expoente, da integral do expoente. Eu tenho uma integral aqui no expoente. Certo? E aí, tá dividindo, né? Fração sobre fração. Divisão de fração, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. X é igual a k, que vai multiplicar. Então, invertendo o 1 sobre e elevado à integral de g de t dt, o resultado vai ser e elevado à integral da g de t dt sobre 1, né? E aí você vai fazer então a multiplicação disso com isso. Ou seja, isso aqui está multiplicando essa parte, está multiplicando toda essa parte. Na primeira parte, ó, é k vezes a integral de elevado a g de t dt. Mais... E aí eu vou representar agora a multiplicação disso, né, por isso. E aí eu vou colocar o e elevado à integral da g de t na frente, tá? Que multiplica a integral, então, agora da f de t vezes a integral e elevado a menos a integral, essa parte não alterou aqui, da g de t dt. Esse daqui é um dtzão. Ok? Então é isso, senhores. Essa é a nossa resolução que a gente vai aplicar para equações lineares de primeira ordem. Equações diferenciais lineares de primeira ordem. Essa é a solução que você vai aplicar quando o f de t não for zero. Tá? Quando o f de t não for zero, você aplica essa relaçãozinha de modo direto e aí você encontra o resultado, né? Encontra a tua função x, né? De modo bem tranquilo. Ok. Mas, tá. O que eu ia falar? Isso quando o f de t não for zero. Observa que se for zero, né, faria sentido que toda essa aplicação aqui, ó, ia zerar. E aí você fica exatamente com aquela primeira parte lá que a gente definiu no começo da aula, né, que é a integral, né, que é a solução geral para equações diferenciais do tipo linear de variáveis separáveis, ou seja, em que a segunda parte, com f de t, é zero, né? Então é exatamente isso, ok? Exemplo. Um exemplo bem simplesinho para vocês verificarem a aplicação. Deixa eu pegar um exemplo do livro, que aí depois vocês podem recorrer ao livro caso não
consigam entender. 3x mais 4. A nossa regrinha é, e aí você tem que entender quem que é g, quem que é a f, quem que é a função x, né? E aí você olha primeiro para cá, ó. Procurar a função. O que que é a função? É x. Quem é a variável de integração? É t. Simples assim. Ok? E aí você vai fazer a relação. Essa aqui é uma função que depende de t, ou seja, é a minha x de t. O termo que multiplica, então, a função x de t é sempre o quê? É sempre a g de t, e foi exatamente essa definição que a gente usou para definir essa fórmula. Então, qualquer notação diferente que você for usar, você tem que fazer os ajustes para a fórmula. E aqui o outro termo, o termo que fica, né, sem a variável, sem a função x, é o f de t. Né? Fazendo essas relações todas, a gente já consegue, então, definir que o x vai ser igual, aplicação direta, k elevado à integral da função g de t, ou seja, eu estou integrando quem? Eu estou integrando o 3 dt. Vou colocar aqui mais embaixo. Então, x é igual a k, que multiplica e elevado à integral de 3 dt, mais e elevado à integral de 3 dt, de novo, né? É a mesma coisa. A integral de g de t, a g de t é 3, que multiplica a integral agora da função f de t. Quem é f de t? É 4. Então, integral de 4. Integral de 4 vezes e elevado a menos a integral da função g de t. A função g de t é 3 dt. E aqui, dt. Correto? Resultado para isso, senhores, é o quê? Eu vou apagar aqui, essa relação a gente já pegou. E o resultado disso tudo é o quê? A integral de k, a integral de 3 dt é 3t, mais a mesma situação, integral de 3 é 3t, e a integral de 4 elevado a integral de menos 3 dt. A integral de menos 3 dt é menos 3t, certo? Primeiro resolve a integral do expoente, depois que você resolver a integral de fora, ok? E aí então você tem essa situação, k e elevado a 3t mais e elevado a 3t, que multiplica a integral de 4 elevado a 3t é 4, né? O 4 pode vir para frente e você integra só essa parte. A integral disso aqui, ó, é o que? É o inverso do coeficiente da variável t, né? Se ele não tem expoente nenhum, toda vez que isso acontecer, você basta colocar o inverso, né? É menos 3, então o inverso de menos 3 é menos 1/3, que multiplica a própria função exponencial. E o x é igual, observa que eu não preciso mais acrescentar o k, porque eu já estou considerando o k aqui, ó, o termo constante aqui. Tá? K, que é igual, multiplica k, e elevado a 3t, mais a situação. 4 vezes 1 é 4, 4/3, negativo, então, e aí o jogo de sinal aqui, ó, é tudo multiplicação, então fica negativo aqui. Então, 4/3.
E elevado a 3t vezes e elevado a menos 3t. Multiplicação de potência de mesma base. Repete a base e faz a operação de adição nos expoentes. Então, 3t mais menos 3t é 0. E elevado a 0, né, toda a potência de expoente 0 é igual a 1, o resultado. Então, exatamente 4/3 aqui, a gente finaliza a nossa aplicação de modo bem tranquilo, bem simples, né? Ah, professor, eu quero saber se eu fiz os negocinhos tudo certo aí, se eu não errei nada, eu quero tirar a prova para ver se essa equação, se essa função, né, se essa função x é a solução para a minha equação diferencial. O que você tem que fazer? Deriva isso aqui. Derivou? Faz a aplicação agora da função x, exatamente como você encontrou aqui, sem precisar fazer derivação nenhuma, só fazendo as operações que aparecerem aqui, né? Só que você tem que substituir essa função toda aqui, ó, no lugar do x, essa função toda no lugar do x. Fez isso, encontrou o resultado, né, dessas operações, compara com a derivada dessa função. Se for exatamente igual, você fez tudo certinho e está tudo certo. Ok? Então, essa é uma maneira de você verificar se a tua função é realmente que é que você calculou, e aí você fez as integrais e bababá, tudo direitinho. Ei! Se ela é solução da tua EDO, ok? Vamos pensar em outro exemplo, uma outra aplicação. E agora eu quero fazer uma confusão na cabeça de vocês. Que não é bem uma confusão, mas um esclarecimento. Porque são situações que vocês vão encontrar, tá? E agora, quem é quem aqui nessa equação diferencial baseada nas informações que a gente tem até agora? Como é que eu vou enxergar esse y, como é que eu vou enxergar esse x, né, para o andamento aí das minhas resoluções de EDO? Como é que eu enxergo esse x, como é que eu enxergo esse y e qual é a relação deles com a g de t, com a f de t, que eu aprendi lá com a formulazinha que usava a f de t e a g de t. Mas vamos pensar o seguinte, né? Na situação que a gente definiu, a gente tinha um dx dt igual a função x, né, linear, né, expoente 1, multiplicando a função g de t, né, que era sempre isso, aqui multiplicava o x era g de t, e a do termo independente era a função f de t. Então, fazendo as nossas devidas adaptações aqui, aí a relação era a seguinte, né? O x é a função, g de t é a g de t e a f de t é a f de t. Então eu consegui expressar aquilo lá como sendo x igual a k que multiplica e elevado à integral da g de t dt mais e elevado a g de t, a integral da g de t dt igual, que multiplica a integral da função f de t vezes e elevado a menos a integral de g de t dt, né? Eu consegui expressar isso daquela forma, né? Ou seja, x igual, tudo de novo, né? Integral da g de t dt mais e elevado à integral da g de t dt, que multiplica a integral da f de t e elevado menos a integral da g de t dt. Né? Foi essa relaçãozinha que a gente montou baseado na
uma função do tipo dx dt, que era dessa forma, né? Só que, fazendo as nossas devidas adaptações aqui, o que a gente está buscando aqui? A gente está buscando a solução para essa equação diferencial, cuja função que foi derivada é a função y, né? A variável que foi usada para derivar foi a variável x, ou seja, esse x é variável e esse y é uma função. Se a gente for pensar em termos de x, g de t e f de t aqui, o que acontece? O x sempre estaria multiplicando a função g de t, ou seja, a função principal, a função que eu estou buscando, a função desconhecida, a função que eu não sei quem é, nesse caso é a função x. E ela está expressa exatamente aqui, ó, no denominador de x. Isso aqui indica qual que é a função que eu estou buscando, qual que é a função desconhecida. Certo? Isso indica que x é uma função e não uma variável aleatória aí qualquer. Certo? A função é sempre multiplicada, né, nessa aplicação, é sempre multiplicada da g de t. Só que vale lembrar que essa função só é g de t porque a variável de integração é dt, derivação, desculpa, a variável de derivação é dt. É t, né? dt é o fator de integração aqui. Tá. Então a variável de derivação é t. Então por isso que aqui eu tenho uma g de t e por isso que aqui eu tenho uma f de t. Se aqui fosse um z, dx dz, isso aqui seria uma g de z, isso aqui seria uma f de z. E x seria uma função que dependeria de z também. Ok? Então, baseado nesse princípio, o que a gente tem? A gente tem a função é y, e a variável que foi integrada, que foi derivada, gente, é confusão. A variável que foi derivada é a variável x, ou seja, isso aqui é variável. Isso aqui é uma função que depende do x, que vai usar o x aqui em algum momento na definição da função y. Fazendo a devida adaptação aqui, então o que acontece? Y é a nossa função buscada, né? Y é a função que vai depender de x, então eu tenho uma y de x. Quem que é a função g de x? Quem que é a função g? Mas a função g da variável de derivação, então é g de x, né? Quem que é a função? É sempre quem multiplica o y. Quem que está multiplicando? Multiplica o y? Não, multiplica a função desconhecida. Quem que está multiplicando o y nesse caso? É o menos 1. Então, menos 1 é a função g de x. E o x vai representar o quê? O x vai ser a minha função f de x. Né? F de x porque a variável de derivação é x. Ok? Então defini tudo. Eu tenho a função que eu vou buscar, eu sei quem é a g de x, eu sei quem é a f de x. Basta eu fazer as aplicações todas aqui. Em vez de eu estar buscando o y do x, a função x, eu estou buscando a função y, que vai ser igual a k elevado à integral da g de x, dx, fazendo as adaptações das variáveis, que multiplica e elevado à integral da g de x dx, que multiplica a integral da f de x vezes menos a integral da g de x dx dx. Então é isso que a gente tem que fazer nesse caso. Ok? Então a função y é o quê? A função y é k, que multiplica e elevado, a função g de x é menos 1. Então menos 1 de x.
mais e elevado à mesma situação, integral de menos 1 dx, vezes a integral. A f de x, quem é a f de x? É x. X que multiplica menos a integral de menos g de x, então menos 1, né? Dx no expoente, dx aqui embaixo. De modo que o resultado para isso vai ser o quê? Vai ser k, que multiplica a integral de menos 1 é menos x. Então, mais a mesma situação aqui, né? Sempre vai repetir, que multiplica a integral de x vezes a integral de menos 1 dx é menos x, que multiplica com x, então fica x positivo, e elevado a x dx. Aí eu tenho uma situação aqui que eu preciso recorrer às técnicas de integração que a gente aprendeu lá no, que a gente aprende lá no cálculo 1, né? Porque o que acontece? Eu tenho uma integral que não me parece óbvia a resolução, né? Não é óbvia essa resolução para essa integração. Então o que vai acontecer? Eu vou pegar isso e vou separar para eu tentar integrar essa função aqui, ó. Eu vou fazer pelo método da mudança de variável, tá? Então eu vou dizer que u é igual a e elevado a x, né? E a derivada de u, então, ou seja, du em relação à variável x, vai ser o quê? A derivada de u é a própria e elevado a x, né? Então o meu du pode ser visto como sendo e elevado a x du. Ou seja, tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui eu posso substituir pelo du não, dx, né? Loucura. Tudo isso aqui eu posso substituir pelo du, ok? Mas ainda eu tenho um x aqui que está me complicando a vida, né? Eu tenho que, se eu estou mudando a variável para u, então aqui tem que aparecer u e não o x, certo? Mas eu tenho essa relação, u é igual a e elevado a x, ou seja, se eu quero isolar o x, o que eu tenho que fazer, né? Fazendo essa relaçãozinha aqui, o que eu tenho? Eu tenho que fazer aqui, assim. Eu tenho que aplicar o logaritmo neperiano em ambos os lados. Então, ln de u vai ser igual a ln de e elevado a x. Propriedade dos logaritmos, né? Logaritmo neperiano na mesma base do... a base, né, do logaritmo na mesma base da potência, o resultado é exatamente o expoente. Então, ln de u é igual a x, certo? Isolei o x aqui, ok? De modo que esse x aqui, então, pode ser substituído por ln de u e toda essa variável aqui, o e elevado a dx, pode ser substituído por du, né? Tudo isso aqui pode ser substituído por du. Então, eu estou integrando o quê? Eu estou integrando ln de u du, né? E aí eu resolvi, né, eu eliminei aquela multiplicação lá entre x e e elevado a x que complicava. Agora eu só tenho uma integral de ln de u. Integral de ln de u, por definição, isso aí já está, né, mais do que estabelecido nos livros aí de cálculo, né, é o próprio u que multiplica ln de u menos u, né? Nesse caso, ln de u. Só que o que acontece? Eu não tenho a variável u aqui. O que eu integrei, o que eu queria integrar era, na verdade, x e elevado a x dx. Então, eu só tenho que fazer agora a volta, né? O resultado da integral, né, que eu usei como mecanismo de resolução para essa integral, era o seguinte, ó. Era ln de u, a variável u. Mas quem é o u no final das contas? O u é o e elevado a x. Então, nesse caso, o resultado para essa derivada em específico, é o quê? E aí eu vou colocar a setinha aqui, ó, para indicar que esse é o resultado dessa
Cadê, gente? Integral. O U é e elevado a x, o ln de e elevado a x menos e elevado a x. Então, esse é o resultado para essa integral aqui, ó, que era exatamente essa parte que a gente estava resolvendo, só. Correto? E agora eu vou apagar essa parte aqui de cima para expressar o resultado que a gente estava buscando aqui. Certo? Então, a função y é igual a k, que multiplica e elevado a menos x, né? Aqui embaixo. K, que multiplica e elevado a menos x, mais e elevado a menos x, vezes o resultado daquela integral. A integral era x, multiplicação, né? ln de e elevado a x menos e elevado a x. Ok? Esse ln, o resultado é quanto, né? ln de e elevado a x é o próprio expoente, né? Então, isso aqui vai ser igual a k, que multiplica e elevado a menos x, mais... Assim, fazendo a multiplicação logo, o que vai acontecer aqui, ó? Quando você multiplicar esse com esse, ó, multiplicação de potência de mesma base, repete a base e soma. Menos x mais x, somos expoentes, né? Menos x mais x, 0, resultado de e elevado a 0 é 1. Sobrou o quê? 1 vezes ln de e de x, nessa primeira parte. Só que o ln de e elevado a x é x. Então, aqui ficou x. Ok? Mais uma vez, eu estou multiplicando e elevado a menos x vezes isso. Da primeira parte, né, eu consigo operar entre esses dois, e vezes menos x, e elevado a menos x, desculpa, vezes e elevado a x. O resultado para isso é e elevado a 0, que é igual a 1. Então, sobra apenas e ln de e elevado a x. Da propriedade dos logaritmos, né, toda vez que você tiver um logaritmo na mesma base do logaritmando e o logaritmando for uma potência, né, o resultado para isso é exatamente o expoente. Então, o expoente é x. E ainda tem a segunda parte da multiplicação, menos a mesma situação, né? E elevado a menos x vezes e elevado a x, o resultado é e elevado a 0, que é igual a 1. Então, o resultado, a função que a gente estava buscando, é exatamente esta daqui que a gente estava querendo encontrar. Ok? E aí a situação é a seguinte: verificar se essa resposta é a resposta da nossa equação diferencial. Como é que eu faço isso? Se eu derivar a função y, o resultado vai ser o quê? K que multiplica a derivada de menos e elevado a x é menos e elevado a menos x, mais derivada de x é igual a 1 e a derivada de menos 1 é 0. Então, essa é a minha derivada. E se eu aplicar isso, né? Não, é o contrário, né? dy dx era igual ao que? X menos y, né? Se eu aplicar essa função aqui, ó, o que vai acontecer? Eu vou encontrar x menos, o y é toda essa função, k que multiplica menos x mais x menos 1. O resultado para isso, ó, só vai alterar o sinal, então menos k elevado a menos x mais 1. Esses dois se cancelam, né, o resultado aí, e o resultado dessa derivada k elevado a menos x mais 1, que é exatamente igual ao que a gente fez, né, ao calcular a derivada de modo direto, né? Então,
Então é exatamente isso que a gente encontra quando faz o cálculo para essa derivada. Então, senhores, a gente tem essa situação aí. Bem tranquilo, né? Bem de boas. Aqui, uma coisa que pode, né, influenciar aí nos resultados para você ter algum tipo de problema é justamente nessa multiplicação aqui, ó, que você vai ter a integral de uma função que você não sabe ainda, né, mas outra, né, que você considera como sendo a função exponencial vezes a g de t dt, né, integral disso aqui dt. Então isso aqui é o que pode causar um pouquinho mais de problema para vocês resolverem esse tipo de EDO, né? Essa situação aqui de integração. Aí você vai ter que recorrer às técnicas de integração que você conhece. Então, quem tem um pouquinho de dificuldade em fazer integral, né, é bom dar uma revisada no cálculo 1, verificar, né, as maneiras de você integrar as funções, porque derivada é mais tranquilo, mas a integral ela nem sempre é tão óbvia, né? E existem infinitas maneiras de você calcular uma integral. Tem integração por partes, integração por substituição, integração trigonométrica, uma quantidade bem variada aí de maneiras de você resolver uma integral, tá? Mas quem tem então dificuldade vai ter que dar uma revisada aí para fazer esse tipo de aplicação, né? Deixa eu ver mais um exemplo aqui. Eu acredito que seja o último da aula de hoje, né? E aí, mais uma vez, fugindo daquela notação lá que a gente colocou, né? Definiu lá para calcular as funções, definiu um mecanismo geral para o cálculo da equação diferencial, né? Linear, né? Em que a gente usava o dx dt. Então, estou fugindo daquela relação lá. Então, menos t menos 3. E aqui vamos fazer de modo mais direto, tá? Então, vamos fazer de modo mais direto, sem precisar relembrar lá a relaçãozinha que tem. Quer dizer, a gente vai aplicar a relação, mas sem explicitar ela aqui, ok? Então, tem que, né, exercitar para memorizar aquilo lá. Essa função é, na verdade, a multiplicação aqui do menos 2 por todos esses termos. Então, vamos lá. Isso aqui, então, é menos 2t mais, né, 6. Ok? Então, essa é a função. O que cada uma dessas coisas representam aqui? Aqui é a função que estou buscando, né, t maiúsculo, e a variável de derivação, observa que o t, ele não aparece aqui, ó, não apareceu o t aqui, ó, né? Mas não significa que ele esteja sumido daqui, né? Eu posso enxergar esse menos 2 como resultado de uma função que foi derivada e que tinha a variável t, por exemplo, né, antes de ser derivada. Né? Mas quando foi derivada, por exemplo, sei lá, se você pensar aí no 3, quando você deriva 3t, quando você deriva em relação à variável t, o t some, né? Você fica só com o número. Então você vai pensar sempre no termo que está multiplicando a função que você está buscando como sendo a função g. E aí vai depender da variável. Se é a g de t, se é a g de x, se é a g de y, se é a g de d, se é a g de a. Né? Vai depender então da letrinha aqui, da variável de derivação que for definida aqui. Ok? Então, nesse caso, é uma g de t. E aqui, o nosso termo independente é a f de t. E aí, então, a gente está buscando t como sendo a nossa função. E o resultado para isso vai ser o quê? K, que multiplica a integral
da g de t, né? Da g de t, então menos 2 dt, mais a e elevado à integral da g de t, menos 2 dt, que multiplica a integral da f de t é 6, vezes e elevado a menos a integral da g. A g é 2 negativo. Ok? Então, verifica que é bem simples, né? Essa aplicação. A integral de menos 2 é menos 2t. Mais, aqui é repetição, menos 2t, que multiplica a integral de 6, e eu não vou resolver ainda porque eu preciso resolver primeiro o expoente, né? Então, menos 2t e o 2 e o menos fica mais 2t dt. Ok? Então, t é igual a k elevado a menos 2t mais e elevado a menos 2t, que multiplica o resultado aqui, né, é 6, que multiplica essa a integral dessa função aqui. Só que a integral dessa função, como eu havia falado para vocês, basta você inverter o expoente lá e multiplicar pela própria função, né? O coeficiente, na verdade, coeficiente do expoente. E aí você tem então o resultado, de modo que a função t é igual a k e elevado a menos 2t mais e elevado a menos 2t, que multiplica 6 vezes 1 é 6, dividido por 2 é 3, e aqui é um 2 positivo, né? Aí quando você fizer a operação, essa multiplicação esse com esse, o resultado vai ser 0. E o 0 como expoente torna isso aqui igual a 1. Então sobrou 3 como resultado. Certo? E aí você encontrou então a sua equação T, que torna essa sentença verdadeira. Ok, senhores? Simples assim, senhores. Simples assim. Se não tem uma água. E aí, mais uma vez, eu quero verificar se eu determinei a equação, a função correta, basta que você derive isso aqui, pega tudo isso e substitui na tua função e verifica o resultado. Se forem iguais, né, se você encontrar o mesmo resultado, tanto para a derivação quanto para a substituição, você tem exatamente a solução da tua equação diferencial. Ok? Então, senhores, com esses exemplos, com essas aplicações, a gente encerra a aula de hoje. Na semana que vem a gente continua, né? E aí hoje eu já falei demais, eu já falei nessa aula 2 vezes. E aí tanto que eu corri um pouquinho nesse final, né? Mas espero que tenham conseguido pegar a ideia aí, tá? E a gente se fala então na segunda-feira. Grande abraço a todos, um bom final de semana para todo mundo.